Ao vivo. Bom dia. Bom dia, pessoal. Que bom, muitos amigos aqui chegando. Bom dia, bom dia. Deixa eu arrumar aqui o celular. Os avisos estão aqui. Que bom, bom dia, gente. Excelente. Pessoal, antes dos avisos, hoje nós teremos a Vanessa, né, com um tema bem interessante. Sábado, a característica do sábado no trabalho presencial são as crianças, né? E hoje ela trouxe um tema bem interessante, que é educar para ser e não para ter. Então, muita atenção aos pais, aos avós, aos tios, né? Um tema aí muito bom para todos nós, muito interessante, né? Teremos também a presença da Paloma, nossa evangelizadora, fazendo as vibrações finais, tá bom? Mais uma vez, bom dia, sejam bem-vindos nesse sábado ensolarado. Temos aí a promessa de um dia extremamente quente, então aí ligando os ventiladores, o ar-condicionado para quem tem, e assim vai, né? Vamos tentar combater esse calor aí com bastante alegria, otimismo, mas hoje promete. Bem, temos aí mais de 30 amigos. Mais uma vez, bom dia, sejam muito bem-vindos a essa live de sábado. E então eu vou começar com os avisos aqui, tá bom, gente? Ó, primeiro aviso: divulgue nossas lives. Elas acontecem de segunda a sexta-feira às 19h30. Às terças-feiras também às 14 e 19h30. E sábados e domingos às 10 horas. Então, ou seja, mais do que nunca, o Evangelho deve ser sem fronteiras, ratificando aquilo que a gente já vem considerando desde o ano passado. Então, hoje, se você desejar compartilhar esse Evangelho com alguém, utilize esse aviãozinho que tem aí do lado, né? Aí na tela do seu celular, e convide amigos, antigos trabalhadores, parentes, a participarem desse Evangelho aí, que o tema hoje é muito legal mesmo, tá? Outro aviso: estamos precisando de voluntários digitadores para as notas fiscais da campanha de arrecadação Minha Urna Faz o Bem. Minha Urna Faz o Bem é aquela campanha onde nós doamos a notinha fiscal sem CPF para o nosso lar, tá? Isso ajuda muito, né, na manutenção das nossas obras sociais. Se você deseja ser voluntário digitador, procure nas nossas redes sociais, né, o post, o banner, né, com todas as informações para você se cadastrar e começar a ajudar as nossas obras sociais. É uma oportunidade de nos ajudar nesse desafio e participar do anual Algo de Si mesmo em favor das nossas obras sociais. Termina aqui o aviso, tá? Terceiro aviso: o A Caminho da Luz está com seus plantões ativos para acerto de contribuições, acesso à livraria e assuntos administrativos, de segunda a sexta-feira das 9 às 17 e aos sábados das 9 às 15 horas. Lembrando que a livraria só funciona de segunda a sexta-feira. Porém, hoje, de uma forma especial, excepcionalmente, a livraria funcionará até às 15 horas, justamente porque trata-se do último dia para que os vouchers sejam trocados. Para quem participou do Amigo Secreto e tem um voucher, né, para ser trocado por um livro, por um caderno, por uma agenda, vocês têm até hoje, às 15 horas, para realizarem essa troca, tá bom? Não percam, gente, até às 15 horas hoje. As doações para o Mercalar podem ser entregues diretamente na Rua Amapá Grande 112 a partir das 9 horas. Amapá Grande 112 a partir das 9 horas. Estamos precisando muito de roupas masculinas e brinquedos. Então, criançada que ganhou, né, os brinquedos de Natal, tem os brinquedos mais antigos em bom estado, incentivem, né, seu filho, seu neto, seu sobrinho a doarem, né? É um processo muito bonito, importante, educativo, né? E para os homens, né, que ganharam as roupas novas, também que possam doar aquelas em bom estado, tá bom? Lembrando também
que as doações para o Mercalar podem acontecer no Centro Espírita Caminho da Luz. Caso você não consiga entregar lá na rua Mamapá Grande 112, a gente agradece muito que seja lá, mas caso você não consiga, entregue lá no centro para a gente, tá bom? Quinto aviso, se você é nosso aluno ou trabalhador, participou... Esse recado eu já passei, que é a questão do amigo secreto. Vocês têm até às 15 horas hoje para trocarem seu voucher, tá? Eu antecipei aqui, eu amarrei o aviso do plantão já com essa demanda aqui, tá? Sexto aviso, já estamos com a nossa aula inaugural agendada, será no dia 2 de fevereiro, exclusivamente pelo Instagram, tá? Às 19h30, e teremos como convidada a Lúcia Baffini, com o tema Mediunidade fora da prática mediúnica. Nossos cursos e estudos continuam de forma virtual, então não percam. Então, gente, dia 2/2 com a Lúcia, um tema muito importante, mediunidade fora da prática mediúnica, né, para todos os alunos, aqueles que já estão, né, vindo do ano passado e aqueles que iniciarão esse ano, tá? E para todos, né, porque vai ser via Instagram às 19h30, todos podem participar dessa aula inaugural. Sétimo aviso, traga seus filhos para evangelização infantil e GECAL, tá? GECAL são Jovens Espíritas a Caminho da Luz, hoje virtualmente todos os sábados a partir das 9 horas. Turmas, né, com idades entre 6 e 21 anos. E para maiores informações, entrem, pessoal, no Facebook, tá? No Facebook Evangeluz a Caminho da Luz, lá tem um post com todas as informações para que você possa entrar em contato com essa equipe e fazer com que o seu filho, seu neto, seu sobrinho inicie, né, nesse trabalho tão legal, tão construtivo, tão produtivo, tá? Não percam. E as aulas da evangelização e o GECAL retornam dia 6/2, tá bom? Bem, os avisos são esses, acho que eu não esqueci nada. Vamos agora então para nossa oração, não. Eu vou convidar a minha amiga, a nossa amiga, melhor dizendo, Vanessa, para que ela possa participar da oração e na sequência ela toca o nosso evangelho, tá? Vou chamar você aqui, Vanessa, só um minutinho. Opa. Deixa eu ver, Vanessa Gonzalez, tá aqui, minha amiga. Vanessa Gonzalez, vamos. Olá. Bem. Tudo bem? Bom dia. Bom estar aqui com vocês nesse sábado de É recíproco. Então, seja muito bem-vinda à live de sábado. Então, acho que é a primeira vez, né? Você faz live aos sábados, né? E aí, pela manhã, esse sol todo, esse calorzão? Eu brinco quando eu faço live à noite que eu não funciono muito bem de manhã, então assim, estamos aqui, vamos ver. Estou torcendo por você, vai dar certo, ó. Vanessa, eu vou colocar o nosso hino, faço a abertura e você dá a sequência, tudo bem? Então tá legal. Eu percebo o seu áudio baixo, não sei se o pessoal... Se quiser, eu ponho o fone, mas é que assim, assim como o Bettini, eu sou uma pessoa daquelas que derruba celular, que faz tudo. Então vamos... Corre o risco, em algum momento, assim, eu puxar o fone e sair todo mundo voando, mas só isso. Faz parte. Então continua assim, caso alguém Se o pessoal considere... que achar baixo, a gente fala. Tá bom, combinado.
faça sorrir na alegria de me encontrar. Que a esperança nos faça sorrir, alegria de me encontrar. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Esta paz que em seu nome poder trabalhar. Agradeço a Jesus a aventura de a este caminho chegar. Quando um dia da terra eu me for, ó Jesus, eu quero lhe rogar. Dá-me forças de compreender e ao seu lado poder trabalhar. Dá-me forças de compreender e ao seu lado poder trabalhar. Neste caminho de luz vou chegar a trabalho e amor. Só no caminho da luz encontramos Jesus e amor. Vamos então cerrar os olhos, mentalizar que estamos no caminho da luz. Vamos trazer à mente a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos em sentimento de amor para nos ligarmos a esta pleiade de espíritos que nos amparem em todos os momentos. Eles são emissários de Jesus, nos envolvem com sua divina luz, congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criatura infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, Pai, rogando que nos ampare e protejam em nosso culto de amor à verdade, que nossos corações se abram, nosso entendimento se alargue, nos dá a oportunidade de melhor vivenciar os ensinos do nosso Mestre Jesus. Pedimos, Pai, que estejas conosco e ampare o solo inculto de nossos corações, fazendo nascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da verdade, nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva, que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre Jesus, que teus ensinos se façam rotar em nossos caminhos, a luz de nossas almas. Se conosco, graças a Deus. Minha amiga, agora é contigo. Fique à vontade. Obrigada. Eu ia comentar, né, que é muito interessante, porque a gente ouve o hino, a vontade é sair cantando em alto e bom som, mas a gente sabe que por conta do delay, né, fica até estranho se a gente cantar em voz alta. Então, assim, é uma dificuldade de se segurar, é muito interessante, né? É o primeiro desafio do dia é esse, né? Mas, assim, falando em desafios, esse tema, como você falou no início, ele é muito interessante, para mim, particularmente, que trabalho com crianças, né, adolescentes, trabalho nessa área, foi mais do que um desafio, foi mais um aprendizado, mais uma busca, é sempre maravilhoso, não é verdade? Muita luz também, dona Judite. Aliás, bom dia para todo mundo que me deu bom dia antes, estamos todos aqui felizes de estar reunidos, né? E, assim, pensando muito em falar sobre esse tema, como falar, eu fui em busca de várias coisas, né? E eu achei importante a gente pontuar antes de qualquer coisa, né? Já que o tema é educar para ser e não para ter, quem são esses educadores? Outro dia, você mesmo, Matarelli, estava fazendo aqui, né, uma live e estava comentando, né, que às vezes não é o pai, não é a mãe, é um avô, é um tio, é um tutor, não importa, né? Todos nós, de alguma forma, temos aí essa incumbência, né, de sermos
tutores ou educadores em algum momento da vida, seja profissional ou familiar, não importa, né? Então, quando a gente estiver falando aqui de pais, de famílias, sintam-se todos contemplados, tendo filhos ou não, porque em algum momento somos educadores, né? E a responsabilidade é nossa também, né? Então, é importante a gente pontuar isso, porque às vezes a pessoa fala, ah, não tenho filho. Tem um monte aí, né? Eu costumo dizer que eu tenho 180, porque é a quantidade de crianças que eu atendo lá no local onde eu trabalho, então eu brinco, não, eu tenho 180, né? Então, a gente é sempre corresponsável com a obra da criação, de alguma forma, né? Então, assim, a gente tem que pensar nesses seres, nos filhos que vêm para essas famílias, como empréstimos de Deus, né? E tudo que é empréstimo de Deus, assim como o nosso corpo, assim como os talentos, assim como a vida, assim como tudo, nós devemos cuidar, né? Nós devemos zelar por isso. Porque, de alguma forma, isso vai ser cobrado lá na frente. Vocês se lembram da parábola dos talentos, né? Que a gente não pode enterrar o talento, né? A gente tem que fazer ele frutificar, multiplicar, reproduzir. E então a gente tem uma responsabilidade em relação a esses seres que são colocados na nossa vida. E hoje em dia existe muito aquela coisa né, vamos fazer a liberdade, vamos deixar esse ser livre. Espera aí. Até uma certa idade, principalmente os pais, têm uma exigência muito importante, têm uma responsabilidade muito importante. Se o seu filho, na vida adulta, não quiser seguir uma religião, é um direito dele, é um livre-arbítrio dele. Porém, é a sua obrigação apresentar Deus para ele de alguma forma, seja na igreja evangélica, não importa, né? Seja na igreja católica, seja na evangelização infantil no Caminho da Luz, em qualquer outro centro espírita. É sua responsabilidade, sim. Ele veio para ser tutelado por você e por um tempo você tem a responsabilidade de mostrar para ele o que é certo e o que é errado. Porque, embora eles sejam espíritos imortais, Deus é maravilhoso e como a família é um lugar de resgate, ele poderia, de repente, colocar lá para a gente uma pessoa que nos matou em uma outra encarnação, que nos feriu ou que nós ferimos. Então, como ele assim, tem uma grandeza, né, muito sublime, ele vai lá e ele faz o quê? Ele pega aquele espírito imortal, que às vezes você odeia, e reveste de um corpinho que não tem outra palavra além de fofura para exemplificar. Então você olha aquele serzinho bonitinho, né? Cor de rosinha, fofinho, que precisa de todo o seu cuidado, de todo o seu amparo, que é frágil, que é delicado, que quando dá um bocejinho você fica, que lindo. É isso, gente. Por quê? Para que você desenvolva essa necessidade de cuidar desse ser. Então, sim, nós temos que educar, nós temos que cuidar, né? Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, porque aqui no meu bairro, no sábado, é assim, o dia em que passa o carro do ovo, do chocolate, do gás, da cândida, enfim, tá? E como eu estou meio próximo da rua, vocês vão ouvir aí várias interrupções, tá bom? Mas qualquer coisa a gente vai repetindo, se precisar, não tem problema. Então, assim, gente, falando aí, né? Não entendi. Continuei entendendo. Tá. Então, assim, gente, qualquer coisa, se precisar, eu saio correndo, compro o ovo, volto, tá? Vocês ficam tranquilos, vamos lá. O que a gente tem uma coisa muito importante que a gente precisa falar de educação, né? Educar dá trabalho. Então, se você tem alguém sobre a sua tutela que você está educando e não está dando trabalho, rever seus conceitos. Tem alguma coisa aí erra nesse caminho muitas vezes, né? A gente erra às vezes, claro que sempre tentando acertar, mas não é sempre que nós temos todas as respostas. Não é sempre que nós sabemos o melhor para aquele momento, para aquela situação. Então, a gente tem que permitir, eu lembro sempre, né, do livro do Haroldo, onde ele fala que fazer a reforma íntima é como consertar um avião enquanto você está viajando nele, durante a viagem, e é isso, né? E o educar também é isso. Você vai, acerta aqui, erra ali, tem dia que seu filho te odeia, tem dia que seu filho te ama, não importa.
né? O que importa, gente, é que você está tentando fazer o seu melhor, está tentando ali, de alguma forma, fazer. A Paloma está perguntando se está travando. Para mim, travou só um pouquinho a sua imagem, mas voltou. É, Para você tá normal? acho que agora tá ótimo. Não sei se Então tá bom. ótimo. Qualquer coisa a gente fala. Então, assim, educar cansa também, né? Eu costumo dizer no meu trabalho que, assim, é muito difícil você tentar educar com justiça, né? Porque você tem que ouvir todos os lados, aquela coisa toda. É muito mais fácil você ser um tirano e dizer, ponto, acabou. Né? É isso e ponto. Mas o explicar, o conversar, né? O educar para a vida dá trabalho. Então, sim, se nós estamos cansados, se nós estamos aí esgotados, é isso mesmo, gente, tá? É assim mesmo que funciona, é no dia a dia, tá? E aí, assim, eu fui em busca, né, de qual seria essa diferença do educar para ter e do educar para ser. E eu achei um site, né, um blog, na verdade, que foi feito em abril de 2010. O blog é alfabetizaçãosignificativa.blogpost.com. Eu achei muito legal a descrição, então eu vou ler para vocês, para a gente começar a falar sobre isso. Educar para ser significa educar o sujeito para seu próprio prazer, para que se delicie como ser humano, que se realize como pessoa na relação com os outros e com as coisas, para que desenvolva sua consciência crítica, seu sentido de pertencimento à espécie humana e para o aprimoramento dos valores éticos e humanos. Né? Então, assim, aqui você tá exaltando toda a questão de que você faz parte de uma sociedade, de um contexto, né? Que o seu direito acaba quando começa o do outro e assim sucessivamente. Já o educar para ter está associada à instrumentalização do sujeito para produzir e para acumular bens, consumir, isto é, ser economicamente ativo. Nesse sentido, os sujeitos educados numa educação exclusivamente para o ter agem em conformidade com as emulações sociais, podendo tornar-se ambiciosos e competitivos. Né? Fica aqui as aspas de que ela cita aqui nesse texto, exclusivamente para o ter. Né? Ninguém aqui está dizendo que é errado ter alguma coisa, que é errado você querer um carro novo, uma casa nova, um celular legal, ou querer algum brinquedo, no caso das crianças. Mas uma coisa é você tem que ter, né, tem que ter medidas. Tem que ter, o muito é que é o excesso é que faz a diferença, tá? Então, claro que se você está educado só para o ter, quem vai guiar as suas escolhas é o mercado de consumo. É isso que vai guiar as suas escolhas. Então, assim, eu fui em busca, né, também da questão da doutrina espírita em relação a isso. Eu encontrei um texto do Emmanuel que vai falar um pouco daquela questão que eu estava falando, né, da tutela, da necessidade dos pais cuidarem dos filhos, dessa coisa toda, né? Então, o texto é do Caminho, Verdade e Vida, chama Educação no Lar, fala um pouco dessa questão do exemplo, que eu vou citar um pouco mais para frente, e é assim: vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar, a coletividade. Porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura, que era aquilo que eu estava falando. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços
espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus acima de tudo consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando esses sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo, e se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência, né? É uma advertência aí, né? De que a criança, sim, vai imitar os pais, ainda que eles sejam perversos. Falando sobre isso, inclusive, eu também estou com saudade, tá? Falando sobre isso, eu trouxe alguns exemplos aí, né? Que as crianças são, né? Se miram no exemplo dos pais, isso a gente já vem conversando há um tempo. Mas eu trouxe eu vi um vídeo muito recentemente com a minha irmã, que a gente morreu de rir, já com contexto de pandemia, de algumas crianças, assim, de 1 ano e meio, 2 anos, que estão tão bitoladas da questão de ver os pais passarem álcool gel, que qualquer coisa que elas encontram pelo caminho, elas encostam a mãozinha e depois fazem assim, né, para limpar, para misturar o álcool gel. E é bonitinho porque eles fazem as coisas mais absurdas, eles encostam em poste, tem lá um parafusinho no poste, eles fazem assim, aí abaixam em torneira, enfim, onde eles encontrarem, mas é assim, a típica cena de você imitando um adulto passando álcool gel quando entra numa loja, quando faz alguma coisa, porque a gente tá já muito no automático, né? Outro dia eu entrei num lugar que o termômetro não era no pulso, você tinha que encostar num negócio, lá tinha um totemzinho, um negócio mais estranho. Eu fiquei olhando para aquilo e falei, meu Deus, mas e agora? Eu não sei brincar disso, porque eu tô tão acostumada a chegar e já fazer assim, né? A gente já faz assim, a gente vai automatizando tudo nessa vida. Então, as crianças também automatizam e sempre se mirando no nosso exemplo, né? Bom dia, tia, tudo bem? Aí, assim, eu escolhi aqui 3 tipos de pais para a gente falar dessa questão do exemplo, que eu acho que é de suma importância para a gente perceber como as nossas características influenciam no que o nosso filho pensa entre ter ou ser, né? Eu lembrei, assim, eu gosto muito de desenho animado, então eu pensei, claro, na família Simpson, né? Porque o Homer, ele é o típico pai que sabe que está errado, que faz tudo errado, tudo. E ele fica tão feliz quando o Bart segue o exemplo dele, né? Ele sabe que está errado e ele fica feliz do filho fazer aquilo errado também. Então, assim como ele tem uma dificuldade enorme de contato, né, com a Lisa e com a Maggie, que são as filhas que não fazem igual a ele. Então, assim, é um exemplo típico de quem faz errado e quer mesmo que a criança faça errado e está tudo bem. Já temos um outro exemplo também dos desenhos, que é o Gru, do meu malvado favorito, que é bem legal, assim, porque ele era um vilão, e aí ele, por uma questão até, né, para ajudar, né, o que ele queria fazer, ele foi lá e adotou 3 crianças, e por conta de tutelar essas crianças, ele se transformou, né? É claro que vocês podem dizer para mim assim, mas ele era ruim, depois ele ficou bom, mas no terceiro filme ele tá ali entre luz e sombra. Sim, todos nós estamos, gente. Quem não está? A gente está o tempo todo entre luz e sombra, a gente tem que aceitar isso. Né? Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, e a gente está sempre lutando contra as nossas más tendências. O tempo todo. Quem nunca falou alguma coisa e fez, nossa, já era para eu saber isso, né? Não era mais para eu falar. É o Guru, né? Ele está tentando acertar, mas por amor às crianças ele se modificou. Então, gente, ainda dá tempo, de se modificar aí por amor aos seus filhos, aos seus tutelados. Vamos lá. Com certeza, uma criança, um adolescente sempre transforma uma família, né? E assim, inclusive falando de adolescente, né? Eu estava ouvindo uma palestra do Rossandro outro dia que às vezes a gente pensa que o adolescente está perdido. E a gente tem que desconstruir essa ideia, né? Porque, sim, dá para fazer, como o Rossandro diz, uma reintegração de posse afetiva no caso do adolescente. Você pode ter, assim, desconhecido a verdade de como educar até aquele momento, mas ainda dá para resgatar. Então, não está perdido não, viu, gente? Vamos lá, vamos atrás. E o terceiro exemplo, na verdade, não é um exemplo de desenho animado,
é um exemplo que eu presenciei no meu trabalho, que é assim, gente, foi muito interessante, né? Dona Jana, a gente vive entre o bem e o mal, e o mundo é entre o bem e o mal, então a gente tem que estar preparado para isso, né? E aí, assim, o que que acontece? Eu chamei uma mãe para conversar, porque a gente estava tendo um problema sério com uma criança, porque ele falava muito palavrão, ele desacatava os amiguinhos, as professoras, enfim, era um problema, né? Que, assim, quem trabalha na evangelização nunca viu nada parecido, nem sabe do que eu estou falando, né? Então, assim, a gente super é a mesma coisa. E a gente chamou a mãe para conversar. E eu achei, assim, interessantíssimo, porque eu chamei, ela sentou, ela conversou comigo, ela chorou, ela se desesperou e ela disse para mim: eu não sei onde essa criança aprende isso. É muito triste, porque eu explico, eu falo, e a gente não age assim em casa, e eu não sei que exemplo é esse, e deve ser na escola, enfim, né? Aquelas coisas todas. Deve ter sido um amiguinho. E aí, como a gente tenta fazer sempre aquela conversa ali que a criança perceba que o adulto está em acordo, a família, com o centro, né? Com tudo. Então, a gente chamou a criança para participar da conversa no segundo momento. Quando essa criança entrou na sala, essa mãe se transformou, imediatamente começou a agredir verbalmente a criança, falar muitos palavrões, muito, assim, não tem nem palavras, eu tive que interferir, né, até tirar a criança da sala e recomeçar a conversa com a mãe. E era interessante, assim, seria engraçado se não fosse trágico, que durante o período que ela conversava com a criança, ela dizia assim: mas se eu não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, eu não falo palavrão, como é de onde você está aprendendo isso? Então, assim, um outro tipo de pai, que é o pai que não se enxerga, né? Ele não percebe o exemplo que ele leva para o filho. Então, infelizmente, a gente vai ter que voltar na tecla do autoconhecimento. Não dá para educar se você não se conhecer, porque o seu filho, ele está vendo a realidade. Então, se você tenta se enganar sobre o que você não dá para educar com verdade, não dá para ser sincero nessa educação. Então, tem que repensar esses detalhes, né? É automático, Celinha, é verdade. A gente age no automático. E aí, assim, voltando ao contexto da pandemia, a gente sempre procura levar a questão de que tivemos lados bons e lados ruins, né? Marcos, só me fala até que hora eu tenho para não ficar perdido aqui, por favor. Até que hora? 33 até umas, sei lá, até 10h50 no máximo, mais 17 minutos. Não, tranquilo, tá ótimo. Pode. Aí, assim, o que acontece com esse contexto da pandemia? Eu tenho certeza que, assim, não aqui, né, porque, como a gente sabe, no Caminho da Luz é todo mundo iluminado, aquela coisa toda, todo mundo os pais, né, super, né, demais, mas muitos pais descobriram que tinham filhos na pandemia. Porque essa terceirização da educação, ela vem acontecendo tão, assim, automaticamente, que tínhamos muitos pais que víamos, assim, que viam as crianças só no final de semana. E, cara, pai de final de semana é uma delícia, você leva para passear, não é? É igual quando mora com a mãe e vai passar o final de semana com o pai, né? Só leva para passear, faz isso, faz aquilo, porque... E quem educava? A escola, né? O professor de natação, o professor de balé, e assim é que vai, né? Só que a pandemia trouxe um novo conceito. Então, foi assim, o cantinho do castigo, né? Que Deus colocou a gente, foi também para repensar isso. Olha, é sua responsabilidade. Não é do fulano, não é da escola, não é de não sei o quê, porque eu já vinha numa crescente, né, de que não é a escola que tem que dar a educação primordial para o filho, já tem que vir de casa, né? Então, assim, dessa mesma forma, os pais foram descobrindo que às vezes se desesperaram, porque falaram: meu Deus, olha como é que é meu filho, eu nem sabia como é que meu filho era. Mas olha que maravilha, a gente teve a possibilidade aí de, que nem o GPS, quando você erra a rua, que ele edita a rota, né? Você vai voltar, opa, vamos voltar e começar tudo de novo. Tivemos aí a possibilidade de recomeçar esse contato, de reconhecer esses filhos, né? De começar novamente essa educação. E isso é uma oportunidade que tem que ser muito bem aproveitada. E é nesse momento de pandemia também que é muito, muito bom para a gente começar a trabalhar essa questão do ser. Porque o que o ter nos ajudou na pandemia?
Temos aí um monte de pessoas que têm tudo, né? E estão lá sem conseguir respirar. Não conseguem respirar. Então, o quão é mais importante você ter, né, uma espiritualidade, você ter um contato consigo mesmo, você ter um contato ali, essa oportunidade de um diálogo em família e de tudo mais. É muito mais importante do que o ter nesse caso. A gente brinca, né, é que a última aquisição do momento foi aquele iPhone, não sei o que lá, que eu já perdi a conta dos números. O seu iPhone resolveu, te impediu de pegar o Covid, te impediu de sofrer com algum familiar que pegou. O que você precisava para estar preparado para isso? De um apoio emocional, de um apoio espiritual, de ter ali aquela coisa do eu pertenço a algum lugar, né? Eu estou junto, estamos juntos, igual aqui no Caminho da Luz, que a gente fala, ó, a gente está separado, mas está junto. A gente nunca esteve tão junto, né? Eu e o Mattarelli, a gente não trabalhava no mesmo dia, a gente se via mal de vez em quando na terça-feira à noite, assim, de relance. A gente não trabalhava no mesmo dia, agora a gente está aqui dividindo uma tela, está aqui conversando sobre isso. Então, olha as oportunidades que a gente tem com as coisas que a gente acha que veio para o mal. Na verdade, a gente sempre tem que aproveitar as oportunidades. E aí, assim, quando eu falei para vocês que educar é difícil, gente, porque é muito mais gostoso falar que sim. Mas amar é dizer não. Amar é dizer não pode. Não vai. Não pode. E a criança gosta de ouvir o não pode? Não curte, gente, não adianta. Eles vão fazer birra? Vão. Eles vão dizer eu te odeio? Vão. E eles só vão perceber a importância que ele não teve na vida deles lá na vida adulta. Então, não dá para esperar reconhecimento para agora. Porque se você quiser que seu filho te ame agora, sim, incondicionalmente, ele vai dizer, você vai ter que dizer sim a tudo, você vai ter que dar tudo o que ele quiser. E sabe o que vai acontecer? Ele vai continuar não te amando, porque ele vai se perder no caminho, né? Você não vai ter a oportunidade de que ele perceba que o que você fez estava correto. Se você der para ele tudo o que ele quer, ele vai achar que a vida vai tratar ele assim. E a vida não vai tratar ele assim. Eu imagino que a maioria de nós aqui, né, a Iris está falando que dizer não muitas vezes é uma forma de amor. É sim, Iris, muitas e muitas vezes, né? Porque quando a gente... Deus não diz não pra gente, vamos combinar? Né? Porque a gente pede as coisas e ele dá o que a gente precisa, não o que a gente quer e no tempo dele ainda, né? Porque a gente ainda quer assim, ó, eu quero isso nessa hora, desse jeito bonitinho. E não dá para ser assim. A mesma forma é com os filhos. A gente também reclama quando Deus não dá o que a gente quer, mas depois você fala, olha, realmente, hein? Tivesse me dado aquilo naquela hora, acho que não ia ser bom para mim. Só que o seu filho só vai perceber isso quando ele for adulto, provavelmente quando ele estiver educando os filhos dele. E existe uma cultura de assim, eu quero dar para o meu filho tudo que eu não tive. Isso só é válido se tudo que você não teve foi amor, gente. Porque as coisas materiais que você não teve não vão fazer diferença. Tudo que você não teve e que vai fazer diferença na vida dele é o aprendizado, é a tolerância, é a conversa, porque sim, é muito importante conversar. A liberdade que hoje em dia as famílias têm de conversar com os filhos é maravilhoso, mas tem que ficar claro que existe uma hierarquia. Não dá para deixar que uma criança de 2 anos determine o que é feito na casa, que hoje em dia é o que a gente vê muito, né? As crianças, elas determinam o que vai ser assistido na TV, o que vai se comer, o que vai, né? É isso, gente. Não tem outra palavra. E a criança, ela vai fazer isso porque ela vai testar e porque, enfim, é da personalidade dela e ela quer um limite. Então, ela vai testando até você dizer não. Mas isso vai fazer bem para ela? Isso vai fazer ela ser uma pessoa inserida nesse mundo? Vai fazer ela entender que ela é um espírito imortal, ela entender que ela convive com outras pessoas, ela entender que isso, que quando chegar ali na vida adulta, o patrão dela não vai fazer tudo o que ela quer.
o marido dela não vai fazer tudo o que ela quer, né? Não dá. E aí a gente vai acabar criando ser humanos, adultos frustrados, desesperados, que não sabem lidar com o não. Porque a gente tem que ensinar que a vida não é feita só de coisa boa. A vida é feita de muitas frustrações, muitas. Então, essa coisa de assim, achar que pegar a criança, botar numa redoma, proteger ela de tudo que está lá fora, você está ajudando? Não. Você está despreparando. Você está deixando. O que vai acontecer? Ó? É como se você pegasse o seu filho. Vamos dizer que você criou o seu filho dessa forma até uma certa. Obrigada, dona Joana. Que você criou o seu filho numa redoma até uma certa idade. Aí você pega essa criança aí despreparada ali, que tem uma certa idade, e põe ela lá no metrô Sé, às 6 horas da tarde, e larga ela lá. Ela vai gritar, ela vai dizer que ela quer entrar sozinha no metrô, ela vai querer que todo mundo não encoste nela, ela vai querer que ninguém empurre ela vai querer tudo. Mas ninguém vai fazer nada do que ela quer. É assim que você quer ver o seu filho daqui para frente? Você quer que seu filho seja largado lá, né? Ele vai ficar, como se fosse um aleijado, ele não sabe como se comportar naquele caminho, né? Ele vai estar totalmente despreparado. E de uma outra forma, a gente acaba fazendo isso sem querer, já faz isso sem querer, quando a gente não verifica o que o filho está vendo na internet, por exemplo. Porque a internet é uma grande praça pública, onde qualquer pessoa pode chegar até o seu filho, e onde o seu filho pode chegar até qualquer pessoa, até qualquer coisa, até qualquer informação, mas ele está preparado para isso? Ele vai saber dizer sim ou não para as coisas que são legais? Porque assim, gente, infelizmente, a gente vive nesse mundo e a gente sabe que a maldade, ela vem ali com uma certa malícia, com uma certa malemolência, digamos assim, né? Ela brilha um primeiro, mas por dentro não tá tão legal assim. Então, tem que se tomar cuidado com essas questões, né? Vamos cuidar do que a criança está vendo na internet, vamos cuidar do que ela está assistindo na televisão, vamos, pelo amor de Deus, assistir esses benditos desses youtubers para prestar atenção no que eles estão falando, porque eles são muito influenciadores na vida das crianças, né? Dos adolescentes. Às vezes a criança ou o adolescente muda completamente de comportamento e de repente você vai ver porque o fulano de tal falou alguma coisa. Né? Porque o fulano de tal falou que só esse creme dental é bom. Porque o fulano de tal falou que eu tenho que ter esse videogame, senão não funciona. Senão eu não vou conseguir, né? Eu não vou fazer parte da turma. E quem não quer fazer parte da turma, gente? Eu quero. Você não quer? Você quer também, não quer? Eu quero. Todo mundo quer fazer parte da turma. Todo mundo quer ser aceito. Mas a gente tem que entender a importância, né? Do que você precisa pagar para ser aceito nessa turma. Se precisa pagar, já não precisa mais da turma. Porque quem é amigo de verdade, é amigo de verdade. Então, assim, temos que pensar muito nessas coisas. Então, só uma reflexão que eu queria propor é assim. Quando vocês estão muito frustrados emocionalmente, seja pelo que for, né? Compensar com alguma coisa material resolve para vocês? A gente até brinca, né? A gente brinca que tem o comfort food, tem o comfort dress, tem o comfort shopping, né? Que a gente vai lá em busca de coisas que supram esse problema emocional, né? Quem nunca, na quarentena, não fez uma compra por impulso na internet? Porque a gente precisa de alguma coisa, né? Para dar uma acalmada no coração. Mas a pergunta verdadeira é: supriu a necessidade? Resolveu? Porque se vocês disserem para mim que resolveu, me ensina qual é o endereço do site que eu vou lá também. Porque eu vou querer para mim, porque para mim não supre. E da mesma forma que não supre, a gente não vai conseguir suprir a falha de não estar presente em casa. Ou de estar presente em casa, mas não está, porque às vezes você está, mas não está. Né? Às vezes você está, mas seu filho está lá largado, vocês não têm contato com ele, não consegue ter um tempo de qualidade. Você não precisa ter muito tempo, mas precisa ter um tempinho de qualidade, né? Um minutinho para olhar no olho, saber o que está acontecendo.
Então, assim, se você não vai, infelizmente, suprir essa carência com bens materiais. Você pode dar tudo o que ele te pedir, ou até o que ele não te pedir e você imagina que ele quer, mas não vai suprir. Você vai suprir essa carência com a sua presença, com os ensinamentos que você tem para passar para ele, com os seus exemplos, dizendo, filho, olha, eu também erro, eu sou ser humano igual a você. Para mim também não está fácil. Porque às vezes a gente tem essa coisa de querer ser super pai, super mãe, super educador. Gente, porque sabe o que acontece? A criança vai criando uma ideia de você que quando ela se decepcionar vai ser aterrador na vida dela. Não dá para ser, né? Não dá para ser super pai, não dá para ser super o tempo todo. Né? Acho que tem uma fala do Senhor incrível que ele fala isso. Não dá para ser super o tempo todo, não dá. Porque chega uma hora que a gente escorrega. E aí, nessa escorregada, você vai se sentir a pior das criaturas. Porque você escorregou e você foi um mau exemplo. Então, gente, sim, nós temos que explicar para as crianças. Não dá para ter tudo no mundo. Não dá para ter esse sapato agora. Não dá para você fazer isso agora. Não, você não pode ir sozinho no shopping com seu amigo porque você não tem idade para isso. Se você quiser, eu vou junto, né? Não dá para você ter 3 Facebooks para eu não ter a senha deles. Ou você tem um só e a gente tem a senha, ou você não tem. Porque assim, gente, desculpa. Vocês vão lá e falam, eu quero a senha. O adolescente vai lá e faz mais 2, 3, que você não tem a senha. Né? Não adianta, seu filho te bloqueia no status do WhatsApp e você achar que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não dá. Né? E a Célia está falando aqui, eu aprendo com eles, com o Apolo. Sim, gente, a gente aprende com as crianças o tempo todo. Mas como eu falei, é uma troca constante. Mas tem que ser uma troca que tem que ter uma hierarquia. Não dá para se colocar no lugar da criança. Porque senão, se a criança entender que ela vai poder ter tudo, que ela vai poder conquistar tudo o que ela quiser, que você vai dar tudo, né, o que ela quiser, quando ela chegar na idade adulta, ela vai ser uma pobre menina rica, um pobre menino rico, que tem tudo, né? Todo o dinheiro do mundo, mas só tem dinheiro, não tem mais nada, né? Não tem conteúdo, não tem essência. E não foi isso que Deus pediu pra gente quando colocou aquele serzinho lá nos seus braços. Ele deu e falou, ó, toma meu filhinho, toma cuidado com ele, cuida direitinho e faz frutificar. Não é isso? Então é isso que eu queria falar para vocês hoje, gente. Acho que eu falei demais, devo ter passado o tempo, mas era isso que eu queria falar. É claro, assim, como a Lumena está falando, vem para educação, para evangelização, eu adoraria, no momento ainda minha agenda não permite, né? A tribulação não permite, mas assim, eu gosto, é claro, é uma coisa que eu gosto, então quando a gente gosta, é como a Rosa falando de Paulo, né? A gente se apaixona pelo que fala e não tem jeito. Eu gosto dessa área, eu gosto de criança, eu gosto de adolescente, eu gosto de família e faz parte, né? Então tá bom, Marco, era isso que eu queria dizer. Muito obrigada por vocês terem estado aqui comigo, você está aqui me apoiando. Muito obrigada, viu? Agradeço, Vanessa. Minhas palavras. Palestra sem retoque, complemento. Sou pai de adolescente, né? Acho que compartilho com muitos amigos aqui. E você colocou verdades, né? Não é a quantidade, é a qualidade. E uma frase que me tocou bastante. Eu vou dar ao meu filho tudo aquilo que eu não tive. Eu não tive amor. Né? É uma pergunta. Avalie, será que você não teve amor? Muitos não. Né? Se foi isso, é o que você deve dar ao seu filho. E outro ponto, né? Pai e mãe são pais, não são amigos, né? Então, são pais. E pai, como você falou, e mãe, responsabilidade e um dever. Muito obrigado. Eu vou assistir mais algumas vezes essa palestra, tá? Porque é importante. Vou anotar muita coisa, porque faz parte aí e é muito importante para a nossa família, né?
Então, legal. Sim. Obrigado, viu? Obrigado mesmo, Vanessa. Até mais. Até mais. Vou chamar agora a Palominha para ter as vibrações Tá finais. bom. Tchau, querida. Até mais. Desconectando a Vanessa. Demorando um pouquinho. Só mais um pouquinho, gente. Deu uma travadinha aqui. Travou. Não estou conseguindo remover a Vanessa. A Adriela já saiu da tela? Já saiu da minha, que ainda não. Só mais um minutinho, gente. Pedir para... Paloma, se você conseguir me chamar, te agradeço, porque eu travei na Vanessa aqui. Vamos ver se eu consigo destravar com o seu pedido. Por favor. Se aparece aqui para mim. Estou testando a live com outro equipamento aqui, mas acho que não está tão bacana. Vamos lá. Palominha, deixa eu ver se é Paloma. Se você puder me chamar, Paloma, eu te agradeço. Solicita a entrada, por gentileza. Muito estranho. Solicitou? Deixa eu ver aqui. Ainda não apareceu a sua solicitação, Paloma. Que estranho. Vou falar igual mineiro, uai. Não tá indo. Deixa eu ver aqui. Mais um minutinho. Ainda não, gente. Deixa eu ver aqui. Agora entrou uma outra mensagem aqui. Peraí. O que eu faço aqui que travou com a Vanessa? Travou. Só se eu reiniciar aqui, gente. Solicitou de novo, né? Tô vendo que você tá colocando aqui. Já viu? Tá? Fixar comentário, nada. Não vai. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Mais uma vez. Não tá indo, Adri. Que horas são? 51. Ainda dá mais um. 53. Não vai ter jeito, pelo jeito que travou mesmo. Tá vendo? Processa a saída da Vanessa, mas não acontece nada. Eu vou fazer as vibrações finais. Paloma, na próxima semana vou pedir para que você faça a gentileza de fazer as vibrações novamente, tá? Mas infelizmente eu tive um problema técnico aqui, não é contigo, é com o meu equipamento, tá? Então, me desculpe, então vou dar sequência. Eu vou pedir para que busquem aí as garrafas de água, os frascos, tá? Para que a gente possa começar as vibrações finais, tá bom? Então, mais uma vez, vamos cerrar os nossos olhos, serenar os nossos corações, mentalizar a figura amorosa do nosso Mestre Jesus. Vamos nos envolvendo nesta energia sutil e luminosa e vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanada dos benfeitores espirituais presentes no nosso lar.
Fluidos recaem neste momento sobre nós, projetados de uma imensa cascata luminosa. Esses fluidos atuam nos nossos centros de força, retirando da nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz atuam na nossa região cerebral, harmonizando a sua função química e restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar nossos pensamentos na fé e na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma imensa projeção fluídica para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós mesmos e ao nosso próximo. E nesse instante somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde física. Os médicos espirituais projetam sobre o nosso sistema nervoso central uma gama de fluidos salutares e renovadores para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam o nosso corpo. E todos os órgãos, veias, vasos, artérias, glândulas, tecidos, em especial para aquela parte do nosso corpo onde exista uma dor, um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco para que a paz que sentimos agora seja extensiva a eles. A equipe socorrista recolhe do nosso lar os irmãos espirituais que ainda carecem de amparo e com muito amor os encaminha até a nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos entes queridos e o nosso local de trabalho, iluminados por uma luz radiante e intensa, que nesses locais reine a paz, a boa vontade e a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água o fluido energético necessário a cada um de nós, para que ao tomá-la, possamos nos sentir revigorados. Com o nosso coração repleto de amor pelas benesses recebidas, vamos vibrar. Pelo nosso lindo planeta Terra, que as provas vivenciadas apressem a cura das dores do corpo e da alma e que cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça. Pelo nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, pelos nossos governantes e pelo nosso povo, que a luz do Cristo faça morada no coração de todos nós, os brasileiros. Pela nossa casa de oração, nosso porto seguro, nosso refúgio, que cada um de nós seja uma centelha do a caminho da luz, iluminando por onde passar. Com todo o amor do nosso coração, vamos vibrar pelos nossos companheiros de trabalho que estão doentes nos hospitais ou em seus lares e pelos seus familiares, assim como pelas inúmeras pessoas que estão adoecidas com o Covid. Que todos encontrem conforto e acolhimento no amor infinito do nosso Mestre Jesus. E vamos assim vibrar para nós mesmos, para que sempre possamos encontrar no Evangelho do Cristo o refúgio e o lenitivo para as nossas dores. Que a paz de Jesus, que nos envolve neste momento, permaneça conosco. Graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todos os males, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado, amigos, pela presença, pelas vibrações e por estarmos juntos mais um sábado. Obrigado. Até amanhã às 10 horas no Evangelho e tenham uma ótima semana. Até mais. Tchau, tchau.